E aí, galerinha do Pitbull Zone, estamos de volta aqui mais uma vez com você aí apaixonado por essa raça chamada American Pitbull Terrier. Esse vídeo ele vai tratar um pouco sobre a história, sobre toda a história do American Pitbull Terrier até os dias atuais. Os cartórios UKC, AKC e ABA. Vamos estar falando sobre algumas das coisas que adquirimos como conhecimento e história através de sites, através de amigos, através de tem muita coisa legal para a gente discutir e aprender. Então está com você aí o cronograma do American Pitbull Terrier. Para quem não conhece, esse aqui ó, é o garotão de 9 meses, né? O Mr. Donald. Vou ver se ele olha para vocês aí. E aí, galerinha do Pitbull Zone, estamos aqui agora no escritório para poder fazer esse vídeo sobre o cronograma histórico desde os anos 50, 1850 até os dias atuais. São mais de 100 anos de uma linda história que envolve essa raça. E eu queria que você me acompanhasse nesses relatos históricos, nessas informações, em tudo que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo. É com muito prazer e com muito orgulho que eu coloco à disposição de todos os apaixonados pela raça esses 24 anos de aprendizado, de luta, de muita paixão que eu estou em volta do American Pitbull Terrier. Então, eu espero que você curta, eu espero que você aprenda, espero que você divulgue esse vídeo, porque eu creio que o conhecimento ele nos liberta. E para mim, que sou apaixonado pela raça, acredito fielmente que os verdadeiros apaixonados, eles preservam não só a história, não só a genética, mas também os cães. Então, seja contra as rinhas, contra os combates entre cães, porque isso é ilegal, é cruel e fez parte da história, da cultura da raça, mas hoje é inadmissível essa prática. Então, se você é apaixonado pela raça, preserve não só a genética, mas os cães. Então lhe convido para fazer parte desse novo vídeo do American Pitbull Terrier aqui no Pitbull Zone, o canal das novas ideias. Bom, galerinha, é isso aí. Esse é o cronograma do American Pitbull Terrier desde dos meados dos anos do século XVIII, né? Mais precisamente entre 1840 até os dias atuais. A gente vai estar tentando dar uma pincelada em toda a história da raça para que você aí em casa possa ter em mente esse cronograma de uma forma mais didática e mais ilustrativa, para que o seu conhecimento aprimore ou seja facilitado, tá bom? Então espero que você curta. Todos sabem que no início do século XIX o Bulldog foi desenvolvido na Inglaterra, né? Ele era um cão atleta, sem dúvida. Ele fazia outros esportes como a caça de ratos, a luta contra touros, enfim. Esse era o cão atleta que era conhecido na época, nessas grandes lutas entre touros, ursos, enfim. Então esse era o Bulldog do século XIX. Alguns autores indicam que o White English Terrier, que era um cão branco, fino, alto, fez parte da composição, né, do cruzamento do antigo Bulldog que gerou o APBT. Mas esse cão só pode ser provado por questões de gravuras, de quadros, de obras de arte
porque na íntegra mesmo a gente não sabe ao certo. O que nós sabemos é que onde teve a fome da batata na Irlanda, tá certo? Durante esta fome da batata, que é entre 1840 a 1850, nesse período, imigrantes vindo da Irlanda e de alguns outros países da Europa vêm para os Estados Unidos e trazem consigo o American Pitbull Terrier, que na verdade não era o American Pitbull Terrier ainda, né? Era chamada de Yankee Terrier, de Pitbull Terrier e de tantos outros nomes que foram dados a esse combatente. Mas quando ele chega no território americano, ele imediatamente é modificado, é inserido outras raças locais, porque a busca ali era pela excelência no combate, e o americano começa a introduzir outros cães, e só depois de mais de quase 50 anos ou mais, chega-se no Pitbull, que nós temos acesso à sua genética, à sua genealogia, que foi em 1898, que foi o primeiro registro do American Pitbull Terrier. A fundação da UKC através desse primeiro registro, tá? É onde nós conhecemos o Bennett, tá? Que era C.Z. Bennett, que era o fundador e colocou o nome do seu cão como Bennett Ring, né? Em 1898. Então, mas quando o C.Z. Bennett ele coloca o pedigree do seu cão, do Ring, o Bennett Ring, quando ele coloca o pedigree do Ring, ele já tem toda uma genealogia para trás. Isso mostra e comprova que não foi o acaso, já vinha sendo trabalhado um cão. Mas só em 1898 eles entendem, até pela conjuntura da sinofilia da época, a necessidade de registrar esse cão. E aí, pela rejeição da AKC, que a AKC não aceita esse cão no hall das suas raças, ele viu a necessidade de se montar um clube, tá certo? Por não aceitação, não teve racha, não teve briga, nada. Apenas a AKC não aceita esse cão dentro com uma raça. Então, eles vão e colocam a UKC, resistem ao UKC e resiste o seu primeiro cão, e aí nasce a UKC. Então todos os combates eram regulamentados, inclusive você tem acesso a esse material. Léo, lá do The Real American Pitbull Terrier, que tem um grupo no Facebook muito visitado, muitos acessos, muita troca de informação. O Léo tem inclusive as regras, né, de combate da UKC, que vai até o final dos anos 60, viu? Todo mundo fica dizendo aí que a UKC era no começo. Não, senhor. Ele, ativamente até próximo aos anos 70. A UKC, ela regulamentava e direcionava os combates de cães, tá bom? Então, aí começa-se a história desses cães do American Pitbull Terrier em 1898. Logo após, tá? Em 1909, o Guy McCord, ele, amigo do John Kolb, inaugura a DBA, né? Sem muito sucesso nessa primeira etapa. Não sei o que é que o Kolb queria, na verdade, porque até depois ele ajuda também a inserção da raça na AKC, como a American Staffordshire Terrier. Então, nesse período que ele monta a DBA, eu acredito que na sua fundação era muito diferente do propósito que a DBA ganhou em 1972, que de fato ela começa a existir. Mas mais para frente nós vamos falar sobre isso. Mas aqui em 1909, o Guy McCord com o John Kolb tentam inaugurar outro kennel para registrar a raça, mas não teve muito sucesso. Porque aqueles que permaneciam nos combates registravam ainda na UKC, continuaram na UKC, e todos que estavam na UKC estavam bem distantes da AKC, aonde logo posteriormente, né, eles começam a registrar o American Staffordshire, que não era American Staffordshire, era só Staffordshire Terrier, né,
Só em 72 que passa a ser American Staffordshire Terrier, onde a AKC muda, né, o nome, mas a gente também vai falar nisso mais para frente. Então, a AKC, em 1936, tá bom? Ela registra a raça, ela começa a registrar a raça, e com esse nome, Staffordshire Terrier, tá bom? Deixa só eu abrir aqui para relatar melhor para vocês, até mesmo porque eu não queria deixar escapar nenhum nome, tá bom? Então, quando a luta tornou-se legal nos Estados Unidos, alguns proprietários dos APBTs queriam legitimar a raça e distanciá-lo de suas raízes de luta, tá? Já existia essa força dentro da sinofilia da época. Então, eles mudaram o nome, botaram Staffordshire Terrier e ganhou o reconhecimento na AKC, tá? Então, isso aí eu peguei do American Kennel Club, né, a AKC. Vocês podem entrar lá, inclusive, no American Staffordshire Terrier Club of America, e lá tem essa informação. Foi de lá que eu peguei, tá? Embora eles estivessem ligados, né, esses Amstaffs estivessem ligados aos combatentes de cães, desse período de 1936, eles se distanciam totalmente. Por quê? Primeiro, são selecionados só uma parcela dos cães existentes da época, tá? É como se tivesse 100% de cães e só 10% desses cães, eu acho que até menos, 5% desses cães fossem contemplados, né? Pelo Corvino, Kolbe e outras pessoas que se juntam e selecionam só aqueles cães que eles achavam que era o correto em termos de conformação, pelagem, enfim, de morfologia e genética também. Isso ficou muito claro na separação, tá certo? E eles assim criam dessa seleção os animais que deram origem aos Staffordshire Terrier na época, posteriormente aos American Staffordshire Terrier, aos AST. Então, é isso que acontece na década de 30, essa divisão muito clara, onde ela não teve mais junção daí por diante, tá bom? Só que aí, se a Primeira Guerra Mundial, que acontece em 1914, né, a 1918, foram 4 anos de guerra, já existiu uma influência muito forte nos Estados Unidos, a Segunda Guerra, então, aí sim, essa veio com muita força, com muita veemência sobre a criação americana, tá? A Segunda Guerra, ela é em 1939 a 1945. Se você observar, nesse período existem muitas poucas publicações, muitas poucas informações. O que a gente tem de relatos de escritores, de como criadores da época que tiveram que largar todas as suas criações, seus cães doaram porque foram para a guerra. A gente vê relatos de pessoas que pararam de fato suas criações devido à guerra. Inclusive eu recebi, quando eu fiz um contato com a UKC, eu em pesquisa, junto com a Tecla Castilhos, ela me forneceu um material que ela tinha de um criador antigo, os pedigrees e tudo, inclusive dos Castilhos, que tem muita coisa boa no pedigree. Inclusive eu já atualizei o pedigree online de muitos deles com esses documentos que eu tenho aqui guardados. Eu, em contato para descobrir mais coisas na UKC, a gente emperra nos anos 70, e eu sem saber porquê, né? E quando eu mandei um e-mail para a UKC questionando isso, eles informaram que dos anos 70 para cá eles têm todo o studbook completo. Dos anos 70 para trás eles perderam quase tudo devido à guerra. E isso é um e-mail que eu tenho registrado, imprimi, está na minha pasta, porque isso aí é uma informação valiosíssima. E a UKC ela não dispõe nem de pesquisa e nem de studbook antes dos anos 70. Isso é muito interessante. Apesar da gente ter acesso por encartes, revistas e muitas outras coisas, criadores como a própria Tecla, que tem muito documento guardado, e então a gente ainda rastreia-se a genealogia de todos os nossos cães. Não é porque a gente começou dos anos 70, pelo contrário, a gente tem acesso a toda a genética para trás.
inclusive fotos, né? Enfim. Mas dentro da UKC eles não têm. Para pesquisa, para impressão, eles não têm. Eu, como proprietário de cão e tudo, eu posso imprimir a genética do meu cão todo, é só pagar, né, a UKC, porém só chega até os anos 70, tá bom? Devido a essa guerra, como ela influenciou na sinofilia, na criação e em todas as áreas americanas. Se a gente tem acesso a outras áreas dos Estados Unidos, amigos lá americanos que eu perguntei, e eles falam sobre a influência da Segunda Guerra sobre os Estados Unidos. Então, sempre que você estiver estudando a raça, leve em consideração a Primeira Guerra Mundial, sim, um pouco, mas muito mais ainda a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Não deixa de colocar isso nos seus estudos aí. Enfim, em 1970, com a volta das atividades, né, que começou nos anos 60, 50, 60, que é quando a guerra já acabou, o pessoal vai começando a voltar a criar, começa a se fomentar novamente, as exposições, as rinhas, enfim. Em 1970 a AKC fechou os registros genealógicos dela, porque existia muita migração ainda de cães que chamavam duplo registro, porque a AKC era muito forte nos seus shows, né? Apesar de ser muito fraca em esporte. Então, as pessoas que estavam na UKC, nas exposições, e que não concordavam com o combate, né, mas tinham American Pitbull Terrier em casa, esses que podiam, porque nem todos podiam, exemplo, os cães de nariz vermelho, ponto, não precisa nem falar muito, os cães todo brancos, né? Então esses animais, eles não podiam migrar para a AKC, então, mas os outros que podiam, faziam essa migração, mas aí, em 1970, a AKC fecha essa possibilidade, certo? Então quem era AKC era AKC, né? O UKC não podia mais entrar. Tá bom? Então eles fecham isso aí. Logo depois, com essa transição, vence a necessidade da abertura da NBA. Eu acredito que nesse período, e na própria NBA ela já mostra esse intuito dela, é que ela não está de acordo com a UKC, né? Porque é óbvio que a influência da AKC, dos shows da AKC, é muito forte sobre a UKC, porque a AKC é muito mais notória, porque está ligada à FCI, porque os seus shows dá sei lá quantos mil cães, né? E obviamente os juízes começam a influenciar, e aí vão perdendo a característica de atleta do cão, né? Vai ficando bem parecido com o Staffordshire, e a NBA surge, traz um relato de um cão, que não é um padrão, né? É um relato, que o padrão é da UKC, bem feito, bem escrito, bem projetado. O da NBA, na minha concepção, foi um relato, começa como um relato, depois vai ganhando mais corpo, mas ele vem como um relato de um cão atleta, para trazer de volta o cão atleta. E quando surge a inauguração da NBA, interessante que logo em seguida a AKC muda o nome do Staffordshire Terrier e passa a ser American Staffordshire Terrier. Eu acho que até para atrair mais um pouco o American Pitbull Terrier. Acredito que tem alguma ligação com isso. Foi no mesmo ano, no ano que surge a NBA, surge essa mudança de nome da AKC. Então, bem interessante isso aí. Posteriormente, olha só, 8 anos depois, a UKC ela monta uma coisa bem interessante chamada a Nacional, a especializada de criadores, né? Em 1980, que aí é o boom da UKC nas exposições, que até então não era. Então a UKC ela traz isso. Engraçado que os cães vermelhos nessa época dominavam, né? Muitos cães vermelhos foram campeões de especializada, tanto da Tecla Castilho, só nos anos 90, mas nos anos 80 muitos da Sandy Comer, né? Do Sandy Comer, enfim, acho que 3 ou 4 criadores se destacavam muito nessa época, né? O Sandy Comer, o Larry, do Lassan, Larry Assan, a Tecla Castilhos um pouco depois, tem outro
estou esquecendo o nome, mas enfim, depois eu lembro. Eu sei que em 1980 começa a surgir essa nacional, né, especializada, uma especializada nacional de criadores, dentro da UKC. Então aí surge, sem dúvida nenhuma, o boom da UKC nos anos 80 com a raça Pitbull Terrier. Recentemente eu coloquei no ar aí uma gravura que faz parte desse cronograma. Eu vou ver se até só disponibilizo ela aqui do lado para vocês darem uma olhada, que gerou uma indignação das pessoas, dizendo assim: o Red Nose não é raça, ele descobriu o mundo. Claro que o Red Nose não é uma raça, porém esses cães vermelhos, desde a Irlanda até aqui, com todas as suas inserções, mudanças, obviamente, eles sempre foram um diferencial à parte da raça. Tá? A minha leitura é muito simples. Esses animais têm uma história gloriosa dentro da UKC. Não só em combate, no seu início, tem até uma foto histórica do Renfield Jr. segurando, né, um cão vermelho desse, dentro de um quadrado nos anos 60. Mas nas pistas também, por todos esses criadores que eu citei, e muitos outros. Não só isso, mas porque ele se diferencia. Não tem como você chegar e me dizer que a AKC resistava esses cães. Como alguns tradicionalistas fanáticos dizem que são amistaffs. Como ele pode ser um amistaff animal? Se é um cão vermelho, ele pode não ter a função original, tá? Eu deixo isso para sua doença. Mas esses cães, eles não podem ser amistaff porque eles são vermelhos por natureza. Então, os cães que tinham duplo registro, aqueles que são de fato Staffordshire, daquela seleção feita lá atrás por Colby, Corvinus e todos os seus amigos, né? Aqueles cães lá atrás, experts e tal, aquela seleção lá, esses cães, eles jamais vão querer ser UKC, vão querer ser Pitbull. Esses cães são Staffordshire, eles estão muito bem resolvidos com isso, certo? Os cães que se misturaram no meio do caminho, hoje os criadores que investiram nessa genética, hoje a gente nem vê mais. Eles estão dentro da UKC perdidos lá, entre eles. Não são a maioria, nem são unanimidade dentro dos Estados Unidos, não são. Os Staffordshires dentro da UKC são muito bem resolvidos, estão lá, são raças. Aliás, é uma raça. Os que estão na UKC hoje já estão em choque, porque se em 2013 a UKC ela abriu o Single Resist, lembre-se que ela já em 2013 mesmo, ela já conhece o Bully como uma raça, distanciando ela do American Pitbull Terrier, certo? Mas em 2015 ela faz isso também com o American Staffordshire Terrier, os cães da AKC. Obviamente ela vem um passo depois da ADBA, né? Porque a ADBA ela sempre teve um passo à frente nesse quesito de proteção, de preservação, dos anos 70 até agora. Ela está tentando preservar esse cão atleta. A UKC meio que adormecida nesse processo, mas vendo toda a conjuntura, vendo tudo que vem acontecendo em torno das raças, eu acredito que despertou a UKC também. E aí em 2015 nós de fato temos cada um no seu quadrado, né? Começou essa diferenciação. Então essa é a história, esse é o cronograma que nós entendemos, né? Esses últimos anos, de 2013 a 2016, muita coisa mudou, né? Ou muita coisa encontrou o seu lugar, melhor dizendo, e graças a Deus a gente começou a ter uma perspectiva diferente para a raça American Pitbull Terrier. Eu queria também, dentro desse, já que nós estamos num cronograma, eu queria trazer dos cães vermelhos, né, um cronograma dos criadores, da sua fundação e tudo,
para que vocês também fiquem sabendo, né? Eu que sou um exímio defensor dos cães vermelhos, estudioso desses cães, amo esses cães, reconheço todos os outros, toda a história, mas foi isso que eu resolvi preservar e estudar, ok? Então, eu queria trazer algumas coisas para vocês. Muita gente fala e confunde essas datas, tá? Renfield Jr. e Wallace não são criadores de 1800 e cocada, não. A fundação do seu canil está datada em 1960, tá bom? É onde eles conseguem reunir os cães, aqueles cães que estavam perdidos. Eles acham lá 6, 7 cães espalhados nos Estados Unidos e começam a desenvolver a criação. Então, Renfield Jr., que é o filho do Bob Renfield, tá? Junto com Bob Wallace, os dois começam a fomentar esses cães de nariz vermelho para o mundo. Logo em seguida, em 69, o Norrolls começa a sua criação até hoje, né? Esse senhor aí que é polêmico, porém excepcional criador dos cães vermelhos, tá? Na década de 70 surgiu os Saronas, famosos Sarona, né? E influenciou demais a criação da UKC, esses cães. E logo em seguida, depois do Sandy Comer trazer esses cães vermelhos com mais veemência para a raça, para dentro da UKC, dentro das exposições da UKC, surge então o canil Lassan do Larry e da Sam, né, que foi em 1978, ano do meu nascimento, inclusive, quando surge o Lassan. 4 anos depois surge o Castilhos, né, em 1982. Em 85, em 1985 surge os Morgans, né, famosos cães Morgans. Na década de 90, aí na década de 90 já vem uma enxurrada da influência dos anos 80, que foi muito boa, né? Aí vem os Red Rangers, famosos Red Rangers, os Citizens e os Spritz, né, que são cães extraordinários, mas surgiram e desapareceram rapidamente. Em 2007, 10 anos atrás, 11 anos atrás, por aí eu acho, surge o Flamatree, né, que é muito conhecido e até hoje trabalha com cães excepcionais, cães vermelhos. Enfim, são alguns desses cães. O meu trabalho surge em 94, mas muito sem pretensões, sem conhecimento, sem estrutura. O trabalho que eu desenvolvo hoje, de fato, só vem florescer no entendimento, na estrutura, em 2009. Eu não posso dizer que crio esses cães desde 94, porque eu ali criava uma vira-lata e sem muito conhecimento, um jovem ainda de 14 anos, então. Mas em 2009 surge todo o entendimento de preservação e começo a desenvolver e trabalhar em torno desses cães, ok? Então tá aí um pouco do cronograma da raça, tá aí um pouco do cronograma dos OFRN, tá aí um pouco daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, daquilo que eu estudei. Espero que ajude vocês. E diante dessas informações, diante desse quadro, se vocês quiserem o quadro completo, eu tenho, já disponibilizei em alguns grupos, já disponibilizei na internet, no meu site também. Mas eu mando pessoalmente, pode entrar em contato, a gente conversa mais acerca de cada tema, porque isso aqui não se esgota nunca. A vontade de falar desses cães não se esgota nunca. Então, obrigado por mais um vídeo, obrigado pela sua paciência. Estamos juntos. Esse é o canal Pitbull Zone, canal das novas ideias.